Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria aqui de explanar alguns comentários a respeito de um sujeito asqueroso, blasfemo, desprezível e cujos comentários são repugnantes, como este sujeito que vocês estão vendo agora, que é o tal do pastor Ferreirinha. Ele recentemente participou de um debate contra o diácono João Vitor Mariano a respeito da Imaculada Concepção de Maria, ou seja, o dogma católico que foi estabelecido pela Igreja de que Maria foi concebida sem pecado, etc. E esse sujeito passou vergonha perto do João Vitor Mariano. Vejam esse debate, foi um debate espetacular. Foi um dos melhores debates em que o João Vitor Mariano, de fato, assim, deu uma sova nesse pastor. Aí, malgrado isso, ele ficou completamente ressentido e, não dando conta do grau de blasfêmia e da falta de respeito e até mesmo da falta de pudor, ele não se presta somente a atacar a Imaculada Concepção de Maria. Ele vai mais além, ataca a honra da nossa Santa Mãe de Deus. E não é de hoje que os protestantes mostram um verdadeiro ódio patológico à Virgem Santíssima. Como se a Virgem Santíssima não fosse importante como coadjuvante no âmbito da salvação, como uma cooperadora, no sentido de que ela não somente concebeu o Salvador, como ela amamentou o Salvador, ela cuidou de Jesus Cristo, assim suavemente, como também, evidentemente, que Deus, ao escolher Maria, mostra um profundo amor por essa excelsa criatura. E, no entanto, ele nos divulga o seguinte vídeo, cujo título é, escutem bem esse título, que mostra um aspecto bastante sombrio de certos evangélicos, ou seja, o ódio e o desprezo pela Virgem Maria. Maria, a Virgem, desvirginando Maria, pondo fim ao dogma da virgindade perpétua de Maria. Olha só o tipo de linguajar que ele se utiliza para falar da Virgem Maria, ou seja, ele está desvirginando a Mãe de Deus. O que significa desvirginar alguém? Eu fico perguntando aqui, senhor Ferreirinha, o senhor está querendo ter relações sexuais com a Virgem Maria, é isso? Você está querendo, digamos assim, fornicar com a Virgem Maria? Porque esse tipo de palavreado, nem a pior prostituta da zona do Baixo Meretrício utilizaria nestes termos. Porque vocês podem ter certeza, há muitas prostitutas que são muito mais respeitosas do que esse linguajar baixo e ralé desse pastor. Eu não tenho o que falar. O que eu posso falar de um sujeito que diz que quer desvirginar a Virgem Maria? Isso me parece... Sério, eu já vi ateus falando coisas tão escabrosas como essa. Como, por exemplo, é tão horrível falar aqui. Uma vez o cara disse que quer comer o de Deus. Esse tipo de coisa que você falou, né? Que Maria tem o, sei lá, falando, sei lá, das partes íntimas da Virgem Maria. Esse tipo de coisa. Você está nesse mesmo nível, pastor. Você está nesse mesmo nível de escória espiritual, de ralé espiritual. Veja aqui o que ele fala e como ele começa esse vídeo. Vamos lá. Desvirginizando Maria, rompendo o ímen de Maria, tirando a virgindade de Maria. Pastor, sinceramente, você quer fornicar? Você quer levar a Virgem Maria para a cama? É isso que eu entendi? Porque eu acredito que esse linguajar você não utilizaria, por exemplo, para sua mãe. Você não utilizaria para sua filha, se é que você tem filha. Você não usaria, por exemplo, para sua mulher. Já pensou se eu chegasse com um vídeo e dissesse assim, desvirginando a mulher do Ferreirinha, desvirginando a filha do Ferreirinha, a neta do Ferreirinha, ou coisa parecida? É sério, cara. É sério, Ferreirinha. Aliás, o pessoal tá te chamando de Exu Caveirinha, né? O Caveirinha, né? Vocês entenderam aqui. Então, seu pastor Caveirinha, eu fico perguntando cá com meus botões. Que merda de linguajar é esse que você utiliza para falar de uma mulher que foi santa? Uma mulher que foi completamente devota a Deus. Você não tem vergonha na sua cara, não? Você é tão ralé, você é tão baixo, você é tão vulgar a esse nível,
a ponto de usar um linguajar nojento como esse? Nós podemos deduzir duas coisas aqui. Primeiro, você quer ter relações sexuais com a Virgem Maria, só pode. Você tá parecendo aquele malandro que quer tirar a virgindadezinha da mulher de família. É esse tipo de papo furado, cara. Isso é papo de gente vagabunda. Vagabunda. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Se você está ressentido com o diácono João Mariano, isso não te faz rebaixar-se como cristão a ponto de você usar um linguajar que você não usa nem para sua mãe. Eu não creio que seu pai tenha dito para sua mãe, desvirginei a sua mãe, como se ela fosse uma puta. É porque é isso que você dá a entender. Você está tratando a Virgem Maria como uma prostituta. Você está tratando a Virgem Maria como uma mulher da zona. O único homem que tem linguagem que parece que foi criado na zona é você. Eu pergunto para vocês, amigos. Olha esse linguajar, cara. É sério. Não dá para ter respeito a isso aqui. Quer dizer que o ressentimento pelo fato de ele não ter provado a tese dele contra a Imaculada Concepção de Maria, isso implica ele ter o direito de caluniar, de insultar a Virgem Maria? Vem cá, ô idiota. Você acha que Jesus Cristo, que se encarnou nesta Virgem, você acha que Jesus Cristo vai realmente ter misericórdia de você? O que você vai falar no dia do juízo final quando você se referiu à mãe de Nosso Senhor como uma mulher que você tem que desvirginar? É isso que eu fico pensando. O que esse cara pensa? Esse cara não bate bem da bola. Esse cara. Sério. É um tipo de linguajar que você não usa nem para sua mulher. Você não usa nem para sua filha. E ele, que é um despreparado, que não tem ideia do sagrado, trata a Virgem Maria como uma figura inferior mesmo. Isso mostra um ódio patológico da Virgem Maria. No fundo, esse pessoal se incomoda porque eles ficam naquele papo de que a nossa centralidade é Cristo e o resto não presta, né? Tudo é secundário, né? Secundário entre aspas, porque na verdade muitos protestantes se colocam como centro quando eles querem, na verdade, remodelar um Cristo conforme a sua conveniência. E nós observamos aqui que também ele remodela a Virgem Maria conforme a conveniência dele. A Virgem Maria, para receber um linguajar desse tipo de vagabundo, tipo malandrão de rua, fica pegando prostituta na rua, então ele deve realmente achar que a Virgem Maria está nesse nível. Nesse nível da mulher que é presa fácil. É isso que ele está colocando, né? Ah, vou desvirginar a Virgem Maria. Tá, poderia ser assim, vou desvirginar a sua mulher, vou desvirginar a sua mãe, eu vou desvirginar a sua irmã ou a sua filha. Vamos ver o besterol aqui, vamos ver a merda. A merda, o nível de rebaixamento moral que muitos evangélicos têm, e inclusive com aquela capa de seriedade, com aquela capa de moralidade, né? Com aquela capa de fingimento. Antes de vocês me atacarem, quero dizer que essas expressões não são expressões chulas. Não são chulas? Então tá bom, senhor Ferreirinha. Eu vou desvirginar a sua filha, tá bom? Eu vou desvirginar a sua filha. É isso que é o teu linguajar teológico, cara? É sério mesmo que o seu linguajar não é chulo? Você tá de sacanagem com a gente, cara. É sério mesmo, cara? Esse linguajar, cara, acho que nem a prostituta usa, cara. É sério, porque eu já vi casos de prostitutas que são muito mais respeitosas com a Virgem Maria do que você. Então eu não posso nem dizer que a sua linguagem é de um prostíbulo. Porque até o prostíbulo, pelo menos, claro que não são todas as prostitutas, mas eu acredito que certas prostitutas ainda têm mais decoro moral do que você. Vamos lá. Para menosprezar Maria, Santa Maria, mãe do Salvador, mãe de Jesus. Não. Não, olha só que legal. Eu posso chegar com ele e vou dizer assim: vou desvirginar a tua mulher. Mas veja, eu não estou desrespeitando a sua mulher. Não estou desrespeitando. Né? Não estou dando um tipo de teor vulgar e baixo para uma pessoa que, no mínimo, merece um tipo de respeito. É muito simples, meus amigos. Eu estou sendo até redundante. Se você não usa esse termo
para uma mulher minimamente decente, mesmo que ela fosse indecente, tá? Mesmo que ela fosse indecente, mesmo que ela, sei lá, tivesse ideia de sacanagem, digamos assim. Mas você vai dizer, eu vou desvirginar a mulher, eu vou desvirginar, sei lá, a vulva da mulher, a bunda da mulher, e sei lá o quê. Isso é uma linguagem teológica? Isso é uma linguagem séria? Ferreirinha, você é ralé. Você é muito ralé. Deu para perceber que você já não era de grande nível teológico quando você apanhou do João Vitor Mariano. E mais uma vez eu faço essa divulgação. Mas chegar a esse nível de retórica, de desprezo pela Virgem Maria, porque no fundo, você confunde esse desprezo por essa mulher santa, quer dizer, olha só, eu, eu chamo a mulher de santa e ainda digo que quero desvirginá-la para fazer um trocadilho vagabundo desse, vulgar desse. Você não acredita que Maria é santa? Porque uma mulher santa, até na linguagem, tem que ter decoro. Se você quiser criar uma dubiedade em torno disso, a gente não cria dubiedade com coisas santas. É sim, sim, não, não, como já dizia Jesus Cristo. Eu não posso criar argumentos dúbios que possam vulgarizar e rebaixar o sagrado, rebaixar o que é santo, rebaixar o que é puro, porque a Virgem Maria foi a mulher mais pura que já existiu. E isso todos nós cristãos sabemos. Pelo menos cristãos que não são hereges como você e hereges com língua de porco como você. E eu acho até que é uma ofensa ao porco, porque pelo menos o porco dá uma pururuca, você nem isso. A única coisa que você faz é nos ofender nos ouvidos e se nivelar, talvez, aos piores blasfemos e satanistas dos mais vulgares, dos mais asquerosos que a gente possa imaginar. Vamos lá, vamos ver o besterol, besteira. Ela foi uma santa mulher de Deus, e isto é fato. Nós usamos esses termos justamente para dizer que Maria não foi sempre virgem, Maria não morreu virgem, e o dogma da virgindade perpétua de Maria é um dogma pagão. É um dogma o quê? Pagão. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de defesa das escrituras. Cara, que você seja um homem de linguajar, de privada, de vala de esgoto, vá lá. Mas dizer que a castidade é um conceito pagão, isso mostra que você é muito pior em matéria de teologia do que a gente imagina. Primeiro, nós temos o exemplo do próprio Cristo. Cristo foi um homem celibatário. Ele não teve nenhum casamento, ele foi um homem que tinha uma missão. E ele mesmo diz no Santo Evangelho que haveria eunucos por amor ao reino dos céus. Eu poderia citar também, talvez, um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. Um dos personagens mais importantes, que é nada menos que Paulo de Tarso, São Paulo. São Paulo era celibatário e, inclusive, ele exortava o celibato para aquelas pessoas que queriam se dedicar exclusivamente a Deus. E ele dizia, olha, se você não tem condições de ser como eu, então vá lá e case-se, né? Melhor casar do que abrasar. E vejam que essa questão do celibato toca, inclusive numa citação que os protestantes gostam de fazer, de bispo que deveria ser casado só uma única vez, com família constituída, etc. Mesmo assim, se vocês observarem nas palavras de Paulo, quando o bispo se casava uma única vez, ele não poderia se casar de novo. Né? Casar uma única vez. Ou seja, que na verdade havia uma tradição que muitas vezes esses casais, ou mesmo quando alguém enviuvava, eles se dedicavam ao celibato. Existem provas históricas disso. Agora, o sujeito está dizendo que a castidade é pagã, que a dedicação exclusiva a Deus é pagã e coisa parecida. Isso mostra que ele tem um desvio teológico muito bizarro, né? Muito bizarro. É porque ele não conhece a Sagrada Escritura, como também existem segmentos judaicos da época de Jesus Cristo que eram celibatários. Por exemplo, os essênios. Os essênios, eu diria que eles são precursores do monasticismo cristão, do monaquismo, que é o quê? Por exemplo, esse homem santo que vai para o deserto
no seu isolamento total, somente com Deus, na sua solidão, e que ele praticamente renuncia a tudo, inclusive a família, né, para se dedicar à espiritualidade, isso não pode ser chamado de pagão. Muito pelo contrário, é genuinamente judaico e genuinamente cristão. E mais além, pessoas como São João Batista era um pregador do deserto. Não me conste que ele tenha família ou que tivesse família. Ele era um homem que se dedicava exclusivamente à pregação. E vivia numa situação completamente espartana, como se fosse um monge mesmo. Porque os monges, na verdade, imitam o papel do próprio Cristo. Imitam no sentido da dedicação e da renúncia. Como o próprio Cristo fala, né? Vem e segue-me, deixa teu pai e tua mãe, venha comigo. Então, quer dizer, o que esse cara fala é um vendaval de asneiras e uma linguagem completamente inapropriada, uma linguagem baixa para se referir a uma pessoa que ele diz que é santa. Eu jamais me referiria a uma pessoa santa a alguém que eu ia desvirginar, porque ela não é uma vagabunda. Se você quiser provar que Maria não se preservou virgem depois da concepção de Jesus, é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você se referir a Maria como alguém que você possa desvirginar, mesmo que isso seja uma expressão retórica. Porque mesmo que ela não fosse virgem, o que não é o caso, porque ela permaneceu virgem, sim, e essa doutrina da virgindade perpétua de Maria não é necessariamente uma invenção pagã, mas sim um fato histórico, porque quando nós falamos que ela se preservou virgem durante toda a sua vida, nós não estamos afirmando necessariamente uma ideia, nós não estamos inventando isso, nós estamos afirmando uma condição, uma realidade que subsistiu na mãe de Jesus Cristo. E mesmo, reiterando aqui, se ela não fosse virgem, ela era esposa de um santo, São José, que foi também chamado, e era assim chamado justo, segundo o Evangelho, e ele se casou com Nossa Senhora. Então, quer dizer, você não tem um duplo respeito. Você não tem respeito pela santidade de Nossa Senhora, e ainda para quebrar o galho, não, ela é santa, foi uma mulher santa. Cacete que você acredita nisso, quando você decide linguajar. Você não tem respeito pela santidade dela, e você não tem respeito pelo matrimônio dela. E isso sem prejuízo de um outro detalhe. Você não tem respeito pela mãe de Deus. E mais ainda, que é muito pior para você não tem respeito nem pelo próprio Deus. Porque Deus, que escolheu aquela mulher para ser mãe de seu filho, com certeza não aprovaria alguém que a desabonasse, porque ela é uma mulher plena de graça. E se ela é plena de graça, ela não é uma qualquer que você possa tirar brincadeirinhas ou trocadilhos vagabundos de linguajar de malandro de Praça 15, cara. É inconcebível, inadmissível esse tipo de linguagem. Vamos ver aqui mais besteira que eu não... São um vídeo de 21 minutos, mas eu só vou pegar assim os primeiros 5 minutos, porque ainda vou falar de um outro cara que também mete o pau na Virgem Maria e a gente percebe que esse pessoal não gosta da Virgem Maria, né? Vamos lá. De defesa da igreja. Fique conosco até o final deste vídeo. Antes de eu apresentar o dogma da Imaculada Conceição na Bíblia Sagrada, permita-me mostrar a origem do dogma da Imaculada Conceição, não, também, né? Mas do dogma da Virgindade Perpétua de Maria. A Virgindade Perpétua de Maria e todos os demais dogmas marianos surgiram dos evangelhos apócrifos. Sabe o que eu acho interessante? Vamos analisar uma coisa muito básica. Quem foi que determinou se determinados textos são apócrifos ou determinados textos são válidos? Foi a própria igreja. Nós só sabemos que tais textos são apócrifos ou tais textos são oficiais ou são aceitáveis justamente porque a igreja foi testemunha da autoria real e confiável desses textos. E logo, os textos apócrifos foram rejeitados. Se nós quiséssemos justificar
a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Concepção de Maria e muitos outros, através dos chamados textos apócrifos, então por que nós não colocamos esses textos? Veja aqui a contradição lógica que ele nem percebe. É evidente que, quando muitos autores patrísticos se referem a Maria, não é nesse linguajar de vagabundo de dizer que vai desvirginar a Virgem Maria. É justamente comparando-a à nova Eva. Isso está no livro de Irineu de Lyon, Contra as Heresias, quando ele fala claramente que Jesus Cristo, sendo o novo Adão, ele também afirma que a Virgem Maria é a nova Eva. Ora, mas vamos analisar uma seguinte questão. Se Jesus é o novo Adão, isso significa um novo homem que também é puro. Então podemos deduzir pela conclusão lógica que Irineu de Lyon está dizendo que a Virgem Maria também é pura. E outras questões. Claro que eu não vou me delongar aqui na questão mariana, e eu posso dizer que o diácono João Mariano é muito mais estudado do que eu. Procure os vídeos do diácono, e principalmente com relação à Mariologia, porque ele pesquisou há anos sobre Mariologia, e ele vai explicar para vocês a questão dos dogmas, inclusive desses documentos que ele cita, né? Então, por exemplo, muitas vezes, esse sujeito aí, que mostra uma desinformação gravíssima com relação a várias questões relacionadas aos dogmas de fé, então ele acha que pode refutar um dogma de fé que foi debatido durante séculos através de PowerPoint, sabe? Através de Word, sabe? É uma coisa assim que chega a ser cômica. É de uma comicidade extrema. E aqui nós temos uma mistura entre a comicidade e o ressentimento. Porque, na verdade, quando ele fala esse tipo de linguajar, ele não está atacando a fé católica. Ele está atacando a fé cristã. Ele está atacando o cerne da fé cristã. Você nunca verá nenhum autor patrístico se referindo à Virgem Maria dentro desse linguajar ridículo, rebaixando-a como se fosse uma mulher qualquer. Eu diria que é pior do que isso, porque esse tipo de linguagem que ele usa, a gente não usa nem para uma mulher propriamente normal. Pedir para uma santa, né? Vamos lá. Evangelho Apócrifo de Tomé e uma obra intitulada A Vida de Maria. Eu estou aqui com Afonso Murad, tá? Afonso Murad. Deixe-me jogar aqui na tela para você ver. Está aqui, ó. Afonso Murad, Maria, toda de Deus e tão humana, compêndio de Mariologia da editora Paulinas, tá? Paulinas, ok? Então, agora sim, vamos ao esboço. Veja o que diz Afonso Murad. Vamos às palavras de Afonso Murad. Afonso Murad vai dizer: não havia Mariologia como tratado em separado nos primeiros séculos. Como tratado em separado. Nos primeiros séculos encontra-se homilias sobre Jesus, nas quais se faz referência a Maria. A preocupação central da teologia nascente está em Jesus, na sua humanidade e divindade. É justamente das polêmicas cristológicas brotam os dogmas da maternidade e da virgindade de Maria, ok? Surgem também histórias piedosas de Maria, como o proto-evangelho de Tiago. Proto-evangelho de Tiago, provavelmente do terceiro século. E Vida de Maria, do monge Epifânio, do século VIII, que facilmente se difundem. Os evangelhos apócrifos, atentem para isso, que não respeitam a centralidade de Jesus e abusam de narrativas mitológicas sem fundo histórico, embora não tenham sido aceitos pela Igreja oficial na época, serviram de base para o crescimento da devoção mariana. Murad, 2012, página 17. Olha, amigos, é o seguinte, é muito comum esses protestantes pegarem trechos desencontrados de determinadas obras para dar uma ideia, uma dimensão completamente falsa. Vejam que esse texto, por exemplo, está dizendo o seguinte, que há uma discussão sobre a cristologia, ou seja, quem é Jesus Cristo? Como ele participa da divindade?
Esse era o debate quando, nos 3 primeiros séculos, se desenvolveu o conceito da Trindade. Ou seja, que nós temos 3 pessoas divinas com a união consubstancial de natureza. Ou seja, eles são indivisíveis em natureza, embora eles sejam separados como pessoas. Né? São 3 pessoas distintas, mas inseparáveis na sua natureza, como também inseparáveis nos seus propósitos, nas suas ações, etc. E essas 3 pessoas, na verdade, o que significa? Significa que Deus é uma comunhão de 3 pessoas, né? De 3 pessoas que são unidas numa mesma natureza. E é evidente que, se nós discutirmos o fato de que Jesus Cristo faz parte da Trindade, que existe uma consubstancialidade de Jesus na Santíssima Trindade, ou seja, entre o Pai e o Espírito Santo, é evidente também que se discutiria Jesus Cristo no sentido da sua pessoa, ou seja, que Jesus é um homem que encarna 2 naturezas dentro da sua existência terrena. Ou seja, ele tem a natureza humana e a natureza divina numa mesma pessoa. Só que essas 2 naturezas, elas se entrelaçam numa mesma pessoa. E aqui nós tivemos várias discussões que, inclusive, engendraram inúmeras heresias. A heresia que, inclusive, está sendo restaurada por esses idiotas, como a de Nestório, que separava a natureza humana da natureza divina de Cristo, e é por isso que ele fala aqui, esse palhaço, que Maria é mãe de Cristo. Ou seja, ele usa um argumento nestoriano. Ou então pode ser também um argumento ariano, porque se ele nega a divindade de Cristo, Ario também usava essa terminologia, ou seja, que na verdade Cristo não é Deus, ou que Cristo, pessoa humana, tem uma natureza separada da sua divindade. E aqui nós temos problemas de natureza lógica, problemas de natureza também teológica, já que a Sagrada Escritura fala claramente que no princípio era o verbo estava em Deus, era Deus e se fez carne entre nós. Então, existe toda uma problemática dessas heresias e também, a partir daí, se debate a figura de Maria no âmbito da salvação. Vejam que esse debate não começa necessariamente nessa época que está sendo dita, é muito antes. Por exemplo, se nós temos referências no século II de Irineu de Lyon, afirmando que Maria é nova Eva e assim sucessivamente, e sem prejuízo de outros comentários que falam sobre a Virgem Maria, então vamos perceber claramente que a questão de Maria no âmbito da salvação não é uma discussão tão recente como se acredita por aí. Observemos que no capítulo 1 de Lucas, nós temos toda uma dimensão da Mariologia. E aquela dimensão mariológica tem um cumprimento profético. Por exemplo, quando o anjo Gabriel chega com a Virgem Maria e ele fala aquelas palavras que são traduzidas no latim, Ave Maria, graça plena, né? Que é Salve Maria, plena de graça. Plena, não é somente cheia. Claro que a tradução portuguesa escolheu cheia, mas na verdade é plena. Né? Plena, que vem de uma palavra chamada queraritomene. Essa palavra queraritomene, e esse cara é metido a estudar grego, mas até nisso ele levou porrada, até no que ele acha que domina, mas queraritomene significa um aspecto acentuadíssimo e pleno da graça de Deus. Vejam que o que eu estou falando é algo incomum, tanto para os católicos romanos, como também para os ortodoxos. O único conflito propriamente dito que há entre ortodoxos e católicos romanos, e vejam que, na verdade, a ideia da Imaculada Concepção, como também da purificação de Maria e etc., que é uma controvérsia, pelo menos entre os ortodoxos, tá? É o seguinte, não é o fato de que Maria tenha gerado pura do pecado original Jesus Cristo. Nesse aspecto, tanto os ortodoxos como os católicos romanos concordam que Maria, quando concebeu Jesus Cristo, ela concebeu em um estado de pureza e de graça plena, tá? A única diferença é que nós católicos acreditamos claramente que Maria foi concebida sem pecado, quando os ortodoxos se dividem em relação a isso. Há pessoas que dizem que Maria foi purificada no momento da concepção de Nosso Senhor,
como também existem pessoas que têm uma tendência a crer em algo mais próximo do dogma católico. Até porque os ortodoxos, eles têm uma dimensão relativamente diferente do que eles entendem por pecado original, e aí eu não vou me delongar porque é bastante complexa essa questão, tá? Mas o fato em si é o seguinte: as igrejas orientais de matriz ortodoxa, como a Igreja de Roma, têm uma fundamentação em afirmar que Maria concebeu Jesus Cristo sem pecado. Concebeu sem pecado. A diferença é quando se inicia esse processo de pureza. Para nós, ela já nasceu pura, né? Por um milagre divino, ela foi concebida sem pecado. Ela não herda o pecado dos pais. E por que ela não herda? Porque ela empresta a carnalidade dela a Jesus Cristo. E por que nós acreditamos nisso? Por que não acreditaríamos, por exemplo, que Jesus Cristo poderia gerar uma carnalidade pura ou coisa parecida? Primeiro, porque ela é chamada plena de graça, né? Existem toda uma referência que diz que Maria não é uma pessoa comum. Ela é justamente o contrário. Ela é uma pessoa que é prevista no Antigo Testamento. Existem inúmeras referências que falam dela. Referências relacionadas à descendente da mulher que pisa na serpente. Muitas pessoas vão dizer que quem pisa na serpente é o próprio Cristo. E isso é verdade. O que não quer dizer que Maria também não participe disso, porque nós estamos falando da descendência da mulher. E observem que Jesus Cristo faz questão de chamar Maria de mulher. E vejam que ele não fala isso porque ele é um idiota como Ferreirinha que odeia a Virgem Maria, como também Cristo não odiava sua mãe. É justamente o contrário. Ele afirma dentro de um propósito profético, de um propósito de cumprimento na própria mãe dele. E aqui nós entramos com a questão da Mariologia. Por que a Mariologia é tão importante? A Mariologia está ligada à Cristologia. Só que os protestantes, claro que quando falamos de protestantes, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não estamos mais falando do protestantismo da Reforma. Pois o protestantismo da Reforma, e nós podemos falar de Lutero, de Calvino, de Zwingli, etc., tem perfeita consciência da importância da Mariologia, e isso é interessante. E os pontos de vista deles são similares à Igreja Católica. Porque eles sabiam que a Mariologia é indissociável da Cristologia. Uma coisa vincula a outra. Só que o protestante pós-moderno, digamos assim, vamos analisar o seguinte: tem a esquerda, digamos assim, a esquerda stalinista, digamos assim, a esquerda radical, e depois tem a esquerda pós-moderna que implode tudo, implode os conceitos, implode tudo. Eu digo que o evangelismo brasileiro, o pentecostalismo, neopentecostalismo e mesmo os segmentos protestantes brasileiros, eles são o que podemos dizer digamos assim, é a teologia pós-moderna. É a teologia da desconstrução que torna o cristianismo completamente ilógico e irracional. E, portanto, eles não entendem a importância da Mariologia no âmbito da explicação da natureza de Nosso Senhor. Nós não explicamos a Mariologia porque somos idólatras, porque, sei lá, nós temos uma devoção secreta, cultica, como se diz por aí, da Virgem Maria, no sentido de colocá-la como a quarta pessoa da Trindade. Isso é tudo besteira, isso é tudo asneira. Isso é tudo pataquada de gente que diz que vai desvirginar a Virgem Maria. Gente que não tem preparo teológico para absolutamente nada. É um poço de asneira. É um poço de flatus vossos, né? De voz de peidos. Só asneira, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos o desenvolvimento da Cristologia e a partir da Cristologia nós temos também o desenvolvimento da Mariologia. Ou seja, onde Maria participa no nome da salvação e em que ponto ela contribui para explicar também o próprio Cristo. Ou seja, por que nós acreditamos, por exemplo, que Maria é mãe de Deus, Theotokos? Porque, explicando a natureza de Jesus, e Jesus, quando encarna, ele encarna como homem, como Deus. Logo, se Deus encarna como filho, Maria é mãe. E logo, Maria é mãe de Deus. Se nós acreditamos na chamada união hipostática, e essa união hipostática implica que Jesus Cristo
comporta como pessoa a natureza humana e divina, então logo Maria é mãe de Deus. Isso é lógico. E esses asnáticos querem destruir isso e não percebem que, tocando nessa questão de negar que Maria é mãe de Deus, eles também estão criando um problema insolúvel sobre a natureza do próprio Cristo. No fundo, é um bando de gente casuística e palpiteira querendo discutir assuntos teológicos que foram fartamente debatidos e que, na verdade, é só para ressurgir a confusão e, vou até parafraseá-los, ressuscitar heresias de perdição. Se existe uma coisa que há na mais completa perdição, são esses energúmenos vagabundos que só falam besteira. Vamos lá, vamos ver o besteira. Bom, então vamos lá. E o que diz o Evangelho Apócrifo de Tiago? Um anjo fala que Ana dará à luz. Tiago 4:1. Tiago, Evangelho Apócrifo, espúrio, pagão, pseudo, mentiroso, falso. Primeiramente, apócrifo não é mentiroso, não é falso e nem pagão. Aliás, a forma como esse sujeito abusa de certa linguagem já revela o grau de analfabetismo, inclusive teológico, porque é um poço de adjetivações, mas aspectos substanciais não há. Não é? Apócrifo não quer dizer espúrio, necessariamente, mas tão somente aquele cuja autoria não é conhecida. Os textos apócrifos, dependendo do tipo de qualidade, dependendo do tipo de referência, eles podem nos ser úteis em algum ponto, justamente porque, embora a igreja não os tenha aceitado por conta de um problema de conferição de autorias, no entanto, eles têm relatos que são emprestados da tradição cristã. Eu vou dar um exemplo clássico disso. No caso, o proto-evangelho de Tiago, ele toca em alguns pontos que pertenciam à tradição cristã, mas é claro, ele tem uma transcrição que é completamente equivocada. Como também a gente pode falar dos evangelhos apócrifos. Eu pergunto para vocês uma coisa. A história dos evangelhos apócrifos nega a história dos evangelhos autênticos? A resposta é um sonoro não. Como também o proto-evangelho de Tiago, ele nega os pontos da tradição cristã que são afirmados na igreja com relação à Virgem Maria? A resposta também é um sonoro não. A gente tem que entender que muitos apócrifos parasitam, de fato, elementos da tradição cristã. Só que, se nós quiséssemos justificar a virgindade perpétua de Maria, ou então a Imaculada Concepção de Maria através dos apócrifos, então por que cargas d'água a gente não colocou esses apócrifos como canônicos? É porque justamente a afirmação sobre Maria não precisou desses textos. É muito simples. E vejam que esses textos muitas vezes circulavam entre as igrejas e poderiam, evidentemente, confundir os fiéis. Mas a devoção mariana, propriamente dita, já é registrada em tempos imemoriais. Nós temos uma oração e há uma discussão longa sobre o teor ou a época dessa oração. Uns dizem que é do século III, outros dizem que é mais recente e assim somente, que é a oração Sub Tuum Praesidium, né? Sob a sua proteção, ó Virgem Maria, né? Sob a sua proteção. E esse texto, pelo menos o relato mais antigo que há dele, ou pelo menos se teoriza sobre isso, é por volta do ano 250. E isso não constituiria, sim, um problema, porque a perspectiva de guardar a memória dos santos e a reverência dos santos, principalmente, não somente com relação aos apóstolos ou aos personagens dos evangelhos, mas também até mesmo com relação aos mártires, então era comum que essas pessoas tivessem a memória guardada pela igreja, e isso sem prejuízo do fato de que, como a comunidade cristã crê numa igreja que não é necessariamente uma igreja terrena, mas também uma igreja espiritual, então essas pessoas que morrem por Cristo, essas pessoas que se sacrificam, essas pessoas que têm vidas santas, vidas cheias de graça, né? Vidas que demonstram a graça de Deus e assim sucessivamente, quer dizer,
para essas pessoas, isso comportava toda a igreja, tanto no céu como na terra. Isso é o âmbito eclesiológico da igreja. Então não é essa visão rasa, materialista, individualista, que no fundo é a visão protestante. A visão protestante, eu digo protestantismo mesmo, não assim, eu não vou tocar no luteranismo, no anglicanismo, que é um outro aspecto. É um aspecto da modernidade, tá? Ali você tem sementeiras que acabam abrindo, por assim dizer, a caixa de Pandora. Mas, por outro lado, se nós vemos os aspectos do sentimentalismo, do individualismo, e até mesmo do sectarismo religioso, isso é do calvinismo para cá. E aqui nós temos, no caso, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, e todo esse aspecto sentimentaloide, exacerbado, mas que nega elementos concretos da fé cristã. Elementos reais. E é claro que esse pessoal não acredita em santidade, não acredita em nada, por quê? Porque é uma religiosidade caótica, é uma religiosidade anárquica, né? Anárquica, completamente enviesada. Vamos ver aqui a besteira. Ana dá à luz a uma menina, Tiago 5,2. Aos 6 meses, a menina anda 7 passos sozinha. Que fantástico! Tiago 6,1. Ana faz um oratório para a menina e a deixa isolada. Cuidado com o conselho tutelar, viu, Ana? E a deixa isolada. Um anjo fala para Joaquim juntar vários viúvos para dar um sinal sobre qual deles seria marido de Maria, Tiago 8,3. José diz que já tem filhos. Olha aqui, ó. Que já tem filhos. E vai levar Maria para cuidar dela. Tiago 9,2. Então, senhores, está aqui Morad falando de onde surgiu o evangelho, ou melhor, de onde surgiu os dogmas marianos. Não, o texto que você está lendo não está dizendo isso. Você é que está dizendo isso. Primeiramente, se nós nos inspirássemos num texto apócrifo, eu pergunto, por que não colocamos no cano bíblico? É muito simples. Isso é uma prova conclusiva de que você, pastor, está mentindo. Justamente porque, quando nós falamos da chamada questão mariana, digamos assim, da teologia de Maria, existem inúmeras evidências, inúmeras referências a ela que não dependem do proto-evangelho de Tiago. Muito pelo contrário. Existem inúmeras outras referências relacionadas a ela que comportam a tradição cristã. A assunção de Maria aos céus. Vejam que esse elemento da assunção de Maria, né, que no caso os cristãos orientais chamam de adormição da Virgem, isso é um consenso, observem bem, isso é um consenso em todas as igrejas da sucessão apostólica. Todas elas acreditam nisso. Eu estou falando de igrejas que vão desde a igreja de Roma até, sei lá, a igreja, assim, da Síria, lá do raio que pata, assim, lá onde o Judas perdeu as botas. Então, todos eles têm um consenso em relação a isso. E, no entanto, com relação ao cano bíblico, eles não têm esse consenso. Olha só, nós temos mais consenso com a assunção de Maria aos céus do que, por exemplo, com a estrutura do cano bíblico. O cano bíblico ortodoxo é estruturalmente, do ponto de vista canônico, diferente da Bíblia de Roma, da Bíblia católica, né? Da Bíblia latina, que é diferente da Bíblia armênia, que é diferente, ou era até então, da Bíblia peshita, dos siríacos, que inclusive não tinham textos que eram aceitos por outras igrejas. Não tinha Apocalipse, não tinha 1º e 2º Pedro. Então, quer dizer, o consenso de certos dogmas de fé entre os cristãos é muito mais forte do que, por exemplo, o cano bíblico. O que leva a sola escritura para a lata do lixo da história. Então, vejam que aqui ele está querendo entronizar vários conceitos. Primeiro, a de que a castidade seria um conceito pagão.
ele faz uma falsa analogia entre alguns tipos de culto na era romana, em que havia as vestais, assim suavemente. Então, logo, como ele pega o caso das vestais, que de fato preservavam sua virgindade, logo, ele está fazendo uma falsa analogia entre o conceito da castidade romana com o conceito da castidade cristã, que são coisas completamente diferentes, são sentidos diferentes. E vejam que o celibato nós encontramos no judaísmo na figura de alguns profetas e na figura do próprio Cristo, como na figura de Paulo, como na figura de muitos e muitos cristãos do século I, segundo, terceiro, assim suavemente. Então, quer dizer, o monaquismo, né, e a questão do celibato é uma constante na história cristã. É óbvio que no judaísmo antigo, você tem, evidentemente, pessoas que são casados, profetas casados, assim suavemente. Porém, é um processo de desenvolvimento. E dentro do processo de desenvolvimento, você tem pessoas que renunciam a tudo, tudo, por conta da graça divina, do chamado divino. O próprio Cristo fala, eunucos por amor ao reino dos céus. O que são aquelas pessoas eunucas, digamos assim? É aquelas pessoas que não têm, ou pelo menos não vivenciam a sexualidade. Renunciam-na. Como o próprio Paulo de Tarso renunciou à sexualidade para um fim maior. Então, quer dizer, atribuir paganismo à virgindade é uma coisa bizarra. Até para os padrões do judaísmo e cristianismo. E o segundo ponto, evidentemente, é que ele quer achar que o desenvolvimento dos dogmas marianos se dever aos apócrifos. Isso é uma lenga-lenga muito longa, né? Mas que, na verdade, não se sustenta. Não se sustenta por uma razão simples. Se a igreja rejeitou os apócrifos, então logo rejeitou o nexo de causalidade dos apócrifos. É muito simples também. Então nós temos sim outras fontes cristãs que afirmam basicamente o papel de Maria no âmbito da salvação, tá? Vamos mudar aqui. Eu queria só ver aqui um outro sujeitinho. Esse sujeitinho aqui. Vamos ver aqui que ele tentou até refutar. Ele tentou refutar aqui o meu querido amigo Ariel Lazari. Ou seja, atacando o terço, né? Atacando o terço. Deixa eu só atualizar aqui. Vamos lá. Esse carequinha aqui, ele se passa, né? Ele se passa como ex-católico. Só que existe um problema muito sério. A argumentação dele mostra que ele não tem domínio conceitual da teologia católica. Veja, eu já conheci alguns missionários na minha vida. Eu poderia até citar, eu me esqueci o nome dele. Tem um missionário que aparece, que ele é um cara do Ceará, um cara muito gente boa, muito engraçado, que ele tem uma forma de falar muito engraçada, e ele é ex-protestante, inclusive. E ele se tornou um apologista católico, tá? Eu não sei se é Irmão Daniel, uma coisa assim. E é interessante o seguinte, você percebe, ele como um apologista, ele conhece claramente a doutrina católica, né? Ele conhece claramente a doutrina católica. Então, logo, o que acontece ali? Como é que um sujeito desse carequinha diz que foi apologista católico, quando na verdade ele não usa nenhuma linguagem católica para falar disso? Ele usa somente aquele chavão protestante, aquele fanfic protestante, entendeu? Vamos ver aqui a besteira que ele tá falando, vamos lá. Rezar o terço é você fazer a meditação na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento em que você está ali, né, passando as continhas do terço, e você vai meditando na vida de Cristo. Será que devemos usar o terço para meditar na vida de Jesus? Ou devemos usar a palavra de Deus? Veja aqui que ele cria uma falsa controvérsia, um falso dilema. Rezar o terço não exclui a Sagrada Escritura. É justamente o contrário. Nós sabemos que o terço, ele tem aspectos dos mistérios da fé. Os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos e assim sucessivamente. Então, quer dizer, cada continha que você reza, ou cada oração que você dá, na verdade, você faz refletindo sobre os aspectos do Evangelho e você vai meditando conforme suas palavras. Tanto no Ave Maria, por exemplo, quando nós falamos o Ave Maria, nós estamos fazendo um clamor pela Virgem Santíssima que está nos céus, nos amparando, mas
mas também nós estamos pensando na palavra do anjo que anuncia a concepção do Salvador. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então veja que o Ave Maria aí, ele está inserido no aspecto mais amplo, como também o Pai Nosso, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, cada continha ali, cada oração que a gente passa, é pensando num mistério que está contido nos evangelhos. E observem também que isso não exclui a leitura da Sagrada Escritura, porque fomos nós católicos que introduzimos a leitura da Sagrada Escritura. Como? Através da chamada Lectio Divina. Leiam, Lectio, que no caso seria Lectio, né? Lectio Divina. A Lectio Divina é você pegar a Sagrada Escritura e você ler as cenas do Evangelho conforme o quê? Fazendo uma meditação. Então, são dois aspectos de uma mesma essência, ou seja, orar pensando nos mistérios da fé e ler a Sagrada Escritura. Será que esse idiota acha que a leitura da Sagrada Escritura, que hoje nós temos fácil acesso, sempre foi algo comum? A resposta é sonora não. Até o século XV, até o advento da imprensa de Gutenberg, a leitura bíblica era uma coisa completamente inacessível. E era inacessível não porque a igreja proibisse. Era inacessível justamente porque os livros eram muito caros. Isso aqui já foi falado várias e várias vezes para desfazer a mentira protestante de que a igreja proibira a leitura da Bíblia. Não é que proibisse a leitura da Bíblia. Primeiro porque quase ninguém sabia ler, né? Ninguém sabia ler praticamente. Era uma minoria da minoria que sabia ler. Era uma minoria da minoria que praticava a Lexio Divina, por exemplo. E a partir dessa Lexio Divina, fazia as reflexões a respeito de cenas dos evangelhos, do Antigo Testamento, assim sucessivamente, refletindo sobre a fé cristã. Muitas manifestações místicas dos santos nasceram da Lexio Divina. Então, esse animal querendo nos ensinar a leitura bíblica, como também querendo nos ensinar a oração, é como se fosse aquele menininho birrento de 5 anos de idade que mal sabe limpar a própria bunda, querendo ensinar uma pessoa adulta a tomar banho, cara. Sabe, são coisas cômicas. E aí ele cria esse falso dilema. O falso dilema da oração. Olha só que coisa sábia. Você tem a leitura bíblica no livro e a leitura bíblica na oração. Ou seja, na oração incorporamos o evangelho. Vocês acham isso pouco? Na cabecinha estreita do evangélico neopentecostal burro que mal sabe ler um texto bíblico, ele acha que o evangelho tem que ficar preso ao texto. Ele não se dá conta que o evangelho é um acontecimento real. Como também quando nós falamos de dogmas marianos, Assunção de Maria aos céus, Imaculada Concepção, Virgindade Perpétua, nós não estamos falando de uma ideia. Nós estamos falando de um fato de que Maria não teve outros filhos, de que Maria se dedicou castamente a Deus até o resto de sua vida, que São José também foi casto e assim sucessivamente. Isso não é uma invenção. Não é uma doutrina. Por que a igreja, vamos lá, por que a igreja inventaria uma doutrina de castidade de Maria? Por que ela inventaria? Baseado em quê? Eu digo, Maria foi casta por quê? Porque ela foi tocada por Deus. Porque ela foi agraciada de uma forma, aqui vamos usar essa palavrinha protestante nojenta, que na verdade não é agraciada, ela foi plena de graça. Então, uma mulher que tem uma plenitude tal de graça e que tem Deus no seu ventre, você não vai querer nem meter o pênis nessa mulher, cara. É só mesmo um pastorzinho bostinha, né? Ferreirinha ou bostinha. Eu vou ser bem escroto mesmo, cara. Eu perco a paciência. Para um cara que diz que quer desvirginar a Virgem Maria, cara, eu não tenho respeito, não. O Ferreirinha, né? Que é um inha mesmo. Ele faz questão realmente de ser um inha, né? Esse Ferreirinha, né? Ele acha que Maria é uma mulher qualquer. Então, da mesma forma que ele acha que pode desvirginar a Virgem Maria, então ele acha que qualquer pessoa pode penetrar a Virgem Maria,
como se Maria não tivesse o aspecto de uma santidade tal que aquilo se torna intocável. O ventre dela teve Deus, meu filho. É só isso, tá? Deus está no ventre dela. Você acha que o ventre tocado por Deus é um ventre qualquer, que vai gerar qualquer filho? Vai ser banal, como você está colocando? Então você é muito idiota de acreditar nisso. Você é muito burro. Você tem que ter dito pra você, Ferreirinha, você é uma anta. Vamos lá, vamos ver o carequinha que finge ser, sei lá, ex-missionário. Isso é conversa mole, isso é conversa para boi dormir. O Salmo 1, verso 2, o salmista diz: Feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor não é a escritura. Porque nós temos que entender que a concepção judaica de lei não é necessariamente algo que está escrito, é algo que é vivenciado. O judeu, quando ele pratica a sua religião, e aqui nós estamos falando do mundo antigo, do Antigo Testamento, essas práticas religiosas, elas faziam parte do hábito e do costume judaico. Elas não são necessariamente apenas algo que você lê, é algo que você vive. Quando você tem todos aqueles mitzvot, né, que depois foram prescritos nas Sagradas Escrituras, antes de serem Sagradas Escrituras, eles já eram vivenciados, eles já eram praticados. Eu posso dar um exemplo até mesmo em práticas cristãs. Quando o primeiro evangelho foi escrito, que supõe-se ser o evangelho de Marcos, ou quando o primeiro texto do Novo Testamento foi escrito, e aqui dizem alguns estudiosos que foi Tessalonicenses, a primeira carta escrita, o primeiro texto escrito no Novo Testamento é Tessalonicenses, a carta de São Paulo Tessalonicenses, né? Vocês observarão claramente que quando esses textos falam de batismo, falam de Eucaristia, falam de inúmeros outros sacramentos, até mesmo no caso a extrema-unção, ou no caso, né, Tiago descreve a extrema-unção, enfim, vocês perceberão que essas práticas já existiam antes do texto bíblico ser escrito. Nós não batizamos pessoas por causa de um texto. Nós batizamos pessoas porque Deus, no caso Cristo, através de sua palavra oral e através do estabelecimento da igreja, isso tudo se torna uma prática corriqueira, uma prática costumeira, antes de se tornar algo escrito. Então, quando nós falamos de lei no judaísmo, lei não é somente uma coisa que está escrita. Lei é uma coisa que é praticada e vivenciada também. E o judeu, né? O judeu, quando ele aprende a sua religião, ele aprende justamente de uma forma prática, através de hábitos, através de costumes. E depois sim, ele se torna um estudioso da lei, claro, se ele tiver evidentemente cabedal para isso, porque nem todo mundo estudava a lei, como por exemplo os doutores da lei, os sacerdotes, excessivamente. Era uma sociedade de castas, uma sociedade que cada pessoa tinha um papel social. E muitas das pessoas, claro, ouviam, né, os ensinos e assim suavemente que eram transmitidos pelos doutores da lei, por inúmeros elementos que eram remanescentes do judaísmo, e nós temos que entender que o judaísmo da época de Cristo era um judaísmo bastante fracionado, porque havia inúmeras tradições religiosas coexistentes entre si, mas com pontos em comum, né, no que diz respeito às práticas judaicas. Porque nós temos que entender que o judaísmo é uma religião da praxis, é uma religião da ortopraxis, é uma religião que você tem que ter práticas ritualizadas de vida, de costumes. Por exemplo, o que é a prática judaica? A prática judaica é um povo que tem ritual para comer, ritual para beber, ritual para fazer sexo, ritual para vestir roupa, para fazer tudo. Isso era o judaísmo antigo. E que você tem reminiscências no judaísmo moderno. E é evidentemente que o judaísmo moderno não é a mesma coisa que o judaísmo antigo, porque, claro, muitas coisas que eram prescritas naquela época ou caducaram ou perderam sua razão de ser por conta da queda do templo. Vamos lá, vamos lá. A palavra de Deus é um instrumento da nossa meditação. Aqui nós temos um grande problema. É evidente que os evangelhos, os textos sagrados, são sim um instrumento da nossa meditação. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que exclua o terço, porque o terço ele é inspirado nos evangelhos. É simples assim. São inspirados nos evangelhos. Quando nós falamos dos mistérios gozosos, dos mistérios gloriosos, dos mistérios luminosos e assim sucessivamente, nós estamos falando de quê? De cenas dos evangelhos, e nós estamos orando em torno dessas cenas.
Para quem? Para Deus. E por antecipação para os santos também, e em particular para a Virgem Maria. Por que nós oramos para os santos? Porque os santos estão na graça de Deus, os santos fazem parte da comunhão mística da igreja, os santos intercedem por nós no céu e assim sucessivamente. E isso não quer dizer que a gente se comunique com eles, porque a gente não tem proximidade com eles. Eles estão no céu e nós estamos na terra. E qualquer tentativa de comunicação no sentido da necromancia é proibido. Mas nós pedimos para o céu, e os santos estão nos céus com Deus, e nada mais coerente que esses santos que estão na completa amizade com Deus, que estão na intimidade com Deus, participem junto com Deus na missão da igreja, mesmo no céu. Isso é uma coisa muito lógica até. Se vocês tirarem a venda protestante da mentira eclesiológica deles, que ora afirmam que a igreja é só uma igreja terrena, ou então eles dizem que igreja é qualquer coisa ou coisa nenhuma, e vocês entendendo que a igreja é um corpo místico que envolve uma unidade de fé, uma unidade de princípios, de dogmas e de autoridades, e ao mesmo tempo também que essa igreja tem uma representação terrena e também invisível no céu, aí vocês vão entender por que nós temos a comunhão dos santos. E a partir dessa comunhão dos santos, nós também oramos e pedimos a intercessão dos santos. É muito simples. Vamos lá. Na vida, morte, ressurreição, ensinamentos e milagres de Jesus. Veja, esse sujeito diz para nós que foi missionário. Mas ele não sabe nem mesmo o que é o terço. Dá para perceber claramente que ele não sabe o que é o terço. Ou se ele sabe, ele está mentindo. Ele está falseando para você. Vamos lá. E ela é suficiente. Não, ela não é suficiente. A mera leitura bíblica não é suficiente. Se ela fosse suficiente, ela não levaria a erros, ela não levaria a divisões, ela não levaria a fragmentações, ela não levaria a heresias, etc. As leituras da Bíblia, se não forem orientadas dentro de paradigmas corretos, dentro de referências corretas, e essas referências só são possíveis na igreja católica, se você não tiver essas referências, você não tem a verdadeira fé. Você vai ter, sim, leituras heréticas, leituras porcas, não é? Vamos lá. Agora, a reza do terço, Jesus não é o centro, porque são 59 continhas, onde apenas 6 delas são direcionadas a Deus e 53 são direcionadas para Maria. Esse cara é muito idiota. Ele acha mesmo que as orações são um critério quantitativo e não qualitativo. Observem, por exemplo, que você tem 10 Ave Marias, um Pai Nosso. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Né? Vejam que isso, na verdade, não está atrelada à Virgem Maria. Está atrelada a Deus. Tudo está atrelado a Deus, até mesmo a oração mariana. Como a oração mariana está atrelada a Deus? Por uma razão muito simples. Maria é o que é pela graça de Deus. E nós estamos relembrando justamente como ela faz parte disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Onde é que nessa oração, Maria é necessariamente o centro? Ela não é necessariamente o centro ali. Ela é porque é por Jesus Cristo. E quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, ou seja, nós estamos reinserindo o dogma de fé, que evidentemente é bíblico, e rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ou seja, que Maria também intercede, porque Maria faz parte do corpo místico. Mas esse idiota acha que a oração é um critério quantitativo. Meu Deus do céu, cara. Isso é porque esse cara foi missionário católico. Eu não acredito nessa história. Até hoje eu não engulo essa história. O cara aparece com uma foto, sei lá, em cima de um altar, aí ele bota no fundo a imagem da Virgem Maria, e aí dizendo, olha, eu fui missionário católico e virei protestante. Cara, você não sabe nem explicar o terço, cara. Você não sabe o que é o terço. Vamos lá, vamos lá. Ou seja, ela assume o protagonismo. Ela é a parte mais importante do terço. Aqui nós temos todo um linguajar protestante. E aquele linguajar de ressentimento à Virgem Maria. Como se, de repente, lembrar da importância de Maria na questão da economia da salvação fosse uma espécie de rebaixar o próprio Cristo. Quer dizer, da mesma forma que ele quantifica o terço,
Da mesma forma, nós temos o pastor Merdinha, que fica dizendo, por exemplo, que Maria tem que ser desvirginada, que Maria é isso, aquilo, que Maria quer na pepeca dela, esse tipo de linguajar de pior do que puta, sabe? Eu não acredito nisso. Onde é que tá a consciência do sagrado dessas pessoas? O que esse pessoal acha que é a religião? Pior é aquele idiota que diz que não tem religião. Ah, eu não sigo religião, só sigo a Cristo. É como se Cristo fosse o comparsa dele, ou fosse um prato de comida que ele escolheu no buffet, sabe? E ele remodela Cristo conforme a sua imagem e semelhança. Aí a gente se pergunta, Jesus Cristo estabelece uma igreja, e aí o cara chega e diz que não precisa de igreja. Igreja para quê? Jesus Cristo estabelece os apóstolos, e os apóstolos transmitem tudo aquilo que ele ensinou. E, no entanto, esse sujeito diz que não precisa de ninguém. Apóstolos? Para quê? O cara já é autossuficiente, não é mesmo? Ele pega a Bíblia, acha que a Bíblia surgiu assim por osmose, sabe, na Sociedade Bíblica do Brasil, aí ele reinterpreta conforme os humores do enxofre do peido de Satanás na cabeça dele. Então é esse tipo de bosta espiritual que é esse povo, né? É esse tipo de merda espiritual que nós temos que ouvir. O sujeito que se torna um desigrejado por quê? Por vaidade, por arrogância, né? Não é por fé. Porque a fé pressupõe também uma adesão de verdades que são reveladas. Se essas pessoas não têm uma consciência da revelação e rejeitam a revelação na sua plenitude, então elas têm algum problema relacionado à graça também. Vamos lá. Ela se torna mais importante do que o próprio Deus. E isso é idolatria. Não, idiota, sabe o que é? É que você, como missionário católico, foi um católico de merda. Aí agora você virou um protestante de merda. Por que eu digo que você é um protestante de merda? Primeiro porque essa sua história de ser católico me parece fanfic. Você, no mínimo, foi aquele católico de IBGE. Aquele católico meia boca que, sei lá, foi batizado na igreja católica, mas não teve catequese, não teve nada. Aparecia de vez em quando na missa e não entendia porcaria nenhuma. Pode ter feito a primeira comunhão, pode até ter se casado na igreja. Mas não entendeu nada. Aí, de repente, esse mesmo católico bunda mole, esse católico vazio, esse católico estreito, acaba sendo seduzido pela retórica protestante, que ataca não necessariamente a Igreja Católica, mas ataca o espantalho que há na Igreja Católica. Ou seja, eles criam um espantalho e dizem que isso aí é catolicismo. Como ele faz, por exemplo, com as continhas do terço. Então ele não entende que o terço não é um critério quantitativo, existe todo um aspecto litúrgico ali relacionado aos mistérios dos evangelhos, aos mistérios relacionados à vida de Cristo. E dentro daquilo ali você tem todo o aspecto disciplinar, justamente porque cada oração tem um significado, como também tem um aspecto de fé. Porque a nossa fé não é a fé de um livro. Alguém vai ficar chocado, o protestante aqui vai ficar louco, né? Vai ficar assim, vai baixar uma pombageira nele, um Exu caveira. Já basta o pastor Exu caveirinha, mas tem o Exu caveira aí que vai baixar nos sujeitos. E vão ficar malucos, né? Vão ficar malucos porque eu estou falando justamente que a nossa fé não é a fé de um livro. Nós temos a profissão de fé no Logos. Dentre o Logos está também a Escritura. Dentre o Logos está a Igreja. Dentre o Logos está também a tradição sagrada, a sagrada tradição apostólica. E assim sucessivamente. E vejam que a nossa visão, que não está presa a um livro, mas na verdade está na realidade, no componente da realidade. E o que significa isso na prática? Quando alguém reza o texto e pensa no Evangelho, quer dizer, o Evangelho não depende somente da leitura. Depende também de outros fatores da nossa vida. Quando, por exemplo, você entra numa igreja católica e vê as cenas dos evangelhos sendo configuradas em esculturas, em desenhos, né, em imagens, você está vendo o seguinte, que a nossa visão do evangelho transcende o livro. Ele vai além do livro. Ele está na arte, ele está na estética, ele está no modo de proceder simbolicamente, ele está no modo de proceder simbolicamente sobre a fé. E é isso, né? Vamos ver aqui besteira. Eu sou um ex-pregador católico e me siga para mais conteúdos. Isso aqui me parece muito fanfic, viu? Fanfic. Pregador católico que não sabe o que é terço.
Pregador católico que só prega besteira dizendo que existe um critério quantitativo no terço, isso aí é conversa fiada.